Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e chegou o grande dia. Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, River Plate Internacional, lá no Monumental de Núñez, na Argentina. Eu vou trazer as últimas do bastidor do Internacional, a preparação para o jogo contra o River que está finalizada, a equipe que entrará em campo afinal. Tem dúvida, Arangues vai ficar de fora? Tem dúvida no ataque? Wanderson, Pedro Henrique, Luiz Adriano... Tudo isso nesse vídeo a partir de agora e também falar de mercado de transferências, porque a janela fecha amanhã e o presidente Alessandro Barcelos trouxe informações importantes em uma entrevista lá em Buenos Aires ainda ontem e tem informação sobre o zagueiro que o Inter quer. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. E claro que esse vídeo e todos os outros têm sempre oferecimento de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tu entrando lá e fazendo teu primeiro cadastro, tu aproveita o código DIAS, ganha uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Ou seja, tu vai colocar uma grana, pouca, no mínimo 30 pila, tu bota ali 30 pila e ganha 20% em cima disso só de free bet pra tu apostar. Botou 100, ganhou 130. Botou 30, ganhou 60. Vai lá, aproveita, te diverte em KTO.com. Tem River e Inter hoje, ganha uma graninha já apostando no Colorado, tá certo? Pessoal, bora lá. Antes da gente falar de mercado de transferências, o zagueiro que o Inter quer, as informações reveladas pelo presidente Alessandro Barcelos e algumas apurações que eu fiz hoje pela manhã ainda sobre reforços, a gente tem que falar sobre o grande jogo da noite. 9 horas, lá em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, River Plate Internacional, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Internacional está praticamente definido pelo técnico Eduardo Cudê. Mesmo que não tenha treinado entre os titulares ontem na última atividade que foi com portões fechados no CT Parque Gigante, Charles Arangues vai para a partida e vai começar o jogo contra a equipe do River Plate nessa noite. Até para contextualizar, para quem não se ligou, não viu os vídeos de ontem, recomendo que assistam, porque a gente falou muito sobre o River Plate, sobre a questão do Inter com a FIFA e o valor que vai ter que pagar, e o Inter podendo até ficar no Transferban, outros negócios. Tudo isso eu falei nos últimos 3 vídeos. Eu postei 3 vídeos ontem, então fiquem ligados lá e já deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações. Mas ainda assim, o Arangues não participou da atividade entre os titulares ontem no CT Parque Gigante antes da delegação viajar para Buenos Aires. Isso por conta de uma fadiga muscular, muito semelhante ao que teve o Ener Valencia antes do jogo contra o Cuiabá. Ele passou a semana toda trabalhando em separado com a preparação física, fez um treino com o grupo e foi pro jogo e começou contra o Cuiabá. No mais, o Inter tá com todo o time à disposição do Eduardo Cudê. Claro, uma lista de relacionados com 24 nomes, mas hoje não tem qualquer outro tipo de problema, além do Moleto que estava com doping, que caiu no exame antidoping há um bom tempo, e o Lucas Ramos, que passou por uma artroscopia também já há algumas semanas. Fora esses dois, que também já não estavam nem jogando, né? O Moledo sim que era uma opção à zaga do Inter, mas o Lucas Ramos nem relacionado era na maioria das vezes. São os únicos desfalques, de certa forma, que tem o Eduardo Cudê. No mais, ele tem todo mundo à disposição. E eu trago aqui, inclusive, a lista de relacionados que tem 24 nomes. Os goleiros Rocher, John e Kehler, Vitão, Mercado e Nico, os zagueiros, Bustos, René e Igor Gomes, os laterais, o Igor Gomes também jogando como zagueiro se possível, se necessário no caso. Volantes, Gabriel, Bruno Henrique, Depena, Johnny, Campanharo, Matheus Dias, Arangues e Rômulo, que tem treinado como lateral direito, mas é volante. Meias, Alan Patrick e Maurício. Atacantes, Ener Valencia, Luiz Adriano, Wanderson, Pedro Henrique e Luca. 5 atacantes relacionados, 24 atletas que estão relacionados com a delegação lá em Buenos Aires. O time para encarar o River: de Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado, dupla de zaga, e René na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, Arangues mais à frente, até treinou com o Campanharo ontem, mas foi por conta dessa fadiga que eu citei do Arangues. O Arangues vai pro jogo. Johnny, Arangues, e aí ainda tem Depena caindo mais pelo lado direito, Wanderson caindo mais pelo lado, e lá na frente, Alan Patrick, mais uma vez ao lado do atacante, bem próximo do centroavante, que será mais uma vez Ener Valencia. Esse o Inter para encarar o River Plate. Ontem o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista bem interessante lá em Buenos Aires, citando fé, confiança e sonho. As 3 palavras que estão no imaginário colorado para quem sabe hoje bater o River Plate e o que a gente sabe, tá? E o pessoal já tem escutado lá no bastidor do Inter, e o Inter tem confirmado isso. Ontem o Alan Patrick falou, o presidente Alessandro Barcelos também, do Inter, que vai jogar. O Inter não vai se acuar contra o River Plate. Vai tentar mostrar suas armas e jogar contra a equipe argentina, tá certo?
Vamos passar, virar a chave e falar sobre mercado de transferências, tá? Porque o presidente Alessandro Barcelos ontem trouxe algumas informações bem importantes que vão ao encontro daquilo que eu tenho trazido já há um tempo para vocês. Ele confirmou algumas coisas que eu tenho trazido para vocês. Primeiro, o que o presidente falou, tá? Que há muita confiança nesse grupo de jogadores e que teve a situação do Moledo, que acelerou uma busca, de certa forma, por um zagueiro. Mas que também as buscas anteriores ajudaram nesse contexto. Porque o Inter buscou atletas que pudessem desempenhar mais de uma função. Se referindo à zaga, ele falava do Igor Gomes, que até já foi citado pelo José Olavo Bisol algumas semanas atrás, depois do empate em 0-0 com o Bragantino lá em Bragança Paulista. Eu estava nessa coletiva e ele disse: olha, a gente não tá tentando o Jason Murilo, que era o jogador que se especulava no Inter porque trabalhou com o Kudê no Celta de Vigo. Ele até disse: não, a gente não tá tentando esse jogador, até porque a gente tem o Igor Gomes, que além de lateral é zagueiro. Era ele que o presidente estava se referindo ontem lá em Buenos Aires, dizendo que em um passado não tão distante, mais recente, o Inter buscou atletas que desempenhavam mais de uma função. Tem aí Igor Gomes, Rômulo também desempenha mais de uma função, Campanharo desempenha mais de uma função, Johnny, enfim, tem jogadores que podem jogar em mais de uma e que isso muitas vezes facilita. Mas que o Inter não fechou as portas para buscar atletas no mercado, ainda está atento ao mercado e vai tentar algum negócio de ocasião, pelo menos, até o fechamento da janela, que é amanhã. Amanhã, dia 2, na quarta-feira, último dia com a janela de transferências aberta, e é uma situação, o Inter procura atletas. E a gente sabe, o grande interesse do Inter hoje é um zagueiro. E aí surgiu o nome do Gustavo Henrique, zagueiro de 30 anos, ex-Santos, ex-Flamengo, foi vendido pelo Flamengo na temporada passada por 1.400.000 euros, cerca de 7,5 milhões de reais para o Fenerbahçe, do Jorge Jesus. Tinha trabalhado com ele no Flamengo, pediu o Gustavo Henrique por lá, só que o Jorge Jesus foi para o Al-Hilal, lá na Arábia Saudita. E agora o Fenerbahçe está se desfazendo. Mandou o João Pedro, inclusive, para o Grêmio, que o Inter teve de olho na última janela também. Então eles estão se desfazendo de jogadores que foram pedidos do Jorge Jesus, inclusive o Gustavo Henrique. O Inter confirma no bastidor que tentou a contratação do Gustavo Henrique, mas que hoje não está tão otimista, até pelo pouco tempo de janela, para fazer uma negociação maior, tá? E não é um jogador barato. O custo dele mensal não é barato e teria que negociar também com o Fenerbahçe. Ele tem contrato lá até junho de 2024, até meio do ano que vem. Só que vem a informação da ESPN, tá, de que o Inter estaria avançando nessa negociação. A ver se vai dar tempo de avançar a ponto de fechar com o Gustavo Henrique até amanhã, que é o fechamento da janela de transferências. Aí, obviamente, ele não poderia jogar o jogo de volta contra o River Plate nas oitavas, ficaria para uma quartas de final, que aí tem 48 horas antes de cada confronto a possibilidade de tu inscrever pelo menos 5 atletas e substituir na lista de inscritos da Libertadores, tá certo? A procura por um zagueiro, até porque o Moledo foi pego no doping, o Felipe Mota, eu falei no último vídeo, assistam também mais detalhes, o Felipe Mota tá deixando já o Internacional indo para o futebol paulista, eu falo mais sobre isso no último vídeo, o clube que buscou ele também, mas o Inter atento a esse mercado de transferências também para vendas, porque tem mais, se a janela para trazer jogadores para o Brasil fecha amanhã, para saídas nos principais mercados da Europa vai até o dia 1º de setembro, e o Inter tem grandes ativos. Maurício, que o Inter tem 50%, e imagina uma venda na casa de 10, 11 milhões de euros só pelos seus 50%. O Johnny, que o Inter projeta e é o jogador mais próximo de ser vendido nessa janela, que o Inter quer receber pelo menos 7, 8 milhões de euros pelos seus 100%. O Inter tem 100% do Johnny. Teve sondagem do futebol árabe pelo Alan Patrick, mas não deve evoluir. Outras possibilidades, mas teve até o Wanderson, que o futebol árabe teve interesse também, mas ainda assim o Inter atento a essas situações, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Hoje é dia de River e Inter. Deixa o teu palpite aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Não te esquece, te inscreve, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos, enfim. É dia de Inter, meu gente. Vamos lá. Tchau.